Graças e louvores te dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. É o povo que está com a gente. Marcos Sena, Zélia Agra, Paulo Roberto, Kakashi Hataki, Giordano Bandeira, Jackson Dandau, Jennifer Pereira, Lucinda Barbosa, Acácia Elie, Robert Dempsey, Luiz Felipe Maia Teixeira, Josielmo Oliveira, Romildo Conde, Rosângela Santos, Luiz Barbosa Souza, Damião Pereira, José Correia, Francinilda Vieira, Elvira de Amaral Silva, estou repetindo aqui, Gabriel Lane, Maria Aparecida Valentim, Canal da Dudinha, Vanderleia Silva, Jussielmo Oliveira, Jonathan Chaves, Neide Emília, Edivaldo Oliveira, Elissandra Feitosa, Wellington Brunes de Souza, Francisca Paixão, Ramiro Rodrigues, lá de João Pessoa, na Paraíba, Fernando, também lá em João Pessoa, na Paraíba, Samuel Santos, Emanuel, um filho que muito estimo, que muito admiro, um rapaz lá do Rio Grande do Sul. A primeira vez que ele falou comigo foi dizendo: missionário, estou me convertendo. Um abraço para você, meu filho, para o seu papai, para a sua mamãe. Um abraço carinhoso para o irmão Roceiras com seu violão. Deus te abençoe grande e poderosamente, meu querido, e que você continue louvando ao nosso Deus, que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Um abraço ao missionário Daniel Silveira e um abraço carinhoso, meu irmão, e você não sabe como. Hoje de manhã aqui em casa já pegou fogo quando escutamos a sua mensagem, tá bom? Ao grande cantor, compositor, pastor Armando Filho. Muitas vezes eu evangelizei com as suas canções, meu querido. Louvado seja Deus. Abrace-me aí também o meu querido Ivonaldo Albuquerque. O Ivonaldo, ele canta aquela música: um dia tudo irá findar. Mas o Armando Filho é um grande testemunho. A missionária Eunice, minha esposa, dizia: essa é a diferença, pai. Né? Eu chamo para ela de mãe, ela me chama de pai. Ela disse: essa é a grande diferença do convertido para o convencido. E você é uma dessas pessoas, meu querido. Você é uma dessas pessoas que Jesus foi lá, pegou, e você tem muita razão para cantar: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Com toda certeza que a minha memória é muito clara para saber as grandes missões que fiz, louvando a Deus, usando suas canções para a gente pregar, para a gente evangelizar. O Armando Filho, um dia passando numa rua, numa praça, ele encontrou um rapaz que estava cabisbaixo, e ele encostou ao lado daquele rapaz. Só se compadece quem padece. O Armando Filho tem um testemunho maravilhoso, extraordinário. E ele começou a falar com aquele rapaz e constatou que ele estava deduzindo. Aquele rapaz estava triste, dizendo que ninguém levava ele a sério.
nenhuma porta se abria para ele, e que naquele dia ele iria tirar a sua vida, iria suicidar-se. E o Armando falou muito de Deus, não falou de Deus, amou aquele rapaz. E depois, quando terminou aquela conversa, aquele rapaz não cometeu suicídio, é um grande testemunho, ele voltou para sua casa. E dentro de 1 hora, ele compôs aquela música: quantas vezes quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão. Oh, irmão, eu sei que foi ruim. Uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és, mesmo quando todos dizem que não há mais solução. Meu Senhor, estende a sua mão. Dentro de 1 hora, parece-me que isso foi por volta de 1980, salvo engano, que ele compôs essa música. E essa canção já tirou muitas pessoas do abismo. Obrigado, meu querido, pelas suas palavras, obrigado pelas suas profecias, obrigado pela missão tão digna, tão limpa, tão respeitosa, que o Senhor, hoje não mais com aquele vigor, mas o Senhor continua sendo um rapaz. Você é um jovem, meu querido, você é um jovem. Sempre quero admirar o seu trabalho, o trabalho evangelizador de amor a Deus, de amor a Jesus que você faz. Mas, queridos, vamos prosseguir com a nossa reflexão. Estamos em Gênesis no capítulo 35. Gênesis capítulo 35. E Deus tem muito a dizer para nós. Está falando coisas grandiosas, né? Glória a Deus. Deus está levantando muitas pessoas do chão, da prostração. Deus está restaurando. Deus está restaurando. Queridos, preparemo-nos para o grande acontecimento. Preparemo-nos para o grande acontecimento. E esse grande acontecimento, não esqueçamos disso, ele será protagonizado por Deus e não por Satanás. Ele será protagonizado por Deus e não por Satanás. Armando, meu querido, não importa se tu estás do lado de lá, eu estou do lado de cá, Ivonaldo Albuquerque, tantos outros, inclusive aqueles que nos criticam como cristãos católicos. Não é bem o seu caso, meu querido. Repito, o seu trabalho é um trabalho muito bonito, muito limpo, respeitoso. Mas mesmo aqueles irmãos que batem de frente, que nós estamos no inferno, somos a Babilônia do Apocalipse, nós vamos nos unir, meu irmão. Você não esqueça disso. Nós vamos nos unir. Põe isso na tua mente. Essas brigas religiosas, essas desavenças, essas interpretações partidaristas, isso vai acabar. Deus amou o mundo de tal forma que enviou o seu Filho para nos salvar. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para salvar o mundo. Você fala mal de Maria Santíssima, dos santos e santas da Igreja Católica? Ainda que eu questiono o amor a Jesus, porque ele parece ser um amor imperfeito. Mas você ama Jesus, mesmo no meio das limitações, das imperfeições? Isso te será retribuído em graça, meu irmão. Isso te será retribuído em graça. Sobretudo aqueles que realmente o fazem numa extrema ignorância, porque herdaram determinadas convicções, determinados fundamentalismos,
herdaram o pé da letra e não conseguem dar um passo a mais, isso lhes será imputado por justiça. Assim como quem está ao lado de Jesus de verdade. É a história do convertido e do convencido. Assim como quem está ao lado de Jesus de verdade não despreza Maria Santíssima, é impossível quem esteja ao lado de Maria Santíssima não estar ao lado de Jesus. Até porque Maria Santíssima é a grande seta ao longo da estrada da vida que aponta para Jesus. Ela não traz para ela as glórias. Ela está a apontar Jesus. Quando ela diz, doravante, todas as gerações me proclamarão de bem-aventurada, é exatamente porque ela seguiu Jesus antes dele nascer. Antes que ele fosse gerado no ventre dela por obra e graça do Espírito Santo, ela já cria em Jesus, ela já seguia Jesus. A grande grandeza de Maria não é ela ser a mãe da segunda pessoa da Santíssima Trindade. É porque ela é serva de Jesus. Ela é serva de Jesus Cristo. Ela foi a primeira a crer, a primeira a doar-se, a primeira a experimentar as provações, tudo aquilo que vieram em função de Jesus. Então é por isso que podemos olhar para Maria. Mas missionário, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por ele. E quando foi que a Igreja Católica falou o contrário, falou diferente disso? Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, a primeira pessoa da Santíssima Trindade, senão por ele. Mas não esqueça que Jesus é Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade e ele encarnou-se. Ele encarnou-se, ele veio aqui até nós. E Deus quis que ele fosse visto, conhecido como criança, como bebê, como o embrião, como o feto que esteve no ventre de uma mulher. Maria sempre soube que ele era Deus e José ficou sabendo também. Porque o anjo foi lá com ele e disse, olha, José, não se faça de desentendido, que isso não é coisa da carne, não é coisa do sangue, não é coisa humana, é obra de Deus, não temas receber Maria como tua mulher. Ah, queridos, eu fico imaginando, nem vou dizer isso, vou dizer outra coisa. Se eu como marido, se você como marido, meu irmão, tivéssemos pela nossa esposa o respeito, o carinho, a admiração que José tinha por Maria. Se bem que todo o nosso amor, carinho, afeto que tenhamos para com a nossa esposa, trata-se de uma relação bem conjugal. Mas a de São José não. A relação de José com Maria foi uma relação virgem. Foi uma relação celibatária. Não temas receber Maria como tua mulher, porque o que nela está gerado é obra do Espírito Santo. Opa! Queridos, José era um homem justo. Ele está na categoria do homem justo na Bíblia. E é preciso que a gente busque entender o que é esta justiça. Este querer, esta vontade de Deus, a santidade de Deus. Como aproximar-se da santidade de Deus, da vontade de Deus, do querer de Deus. José sabia muito bem. Embora depois dissessem, mas esse aqui não é o carpinteiro, filho do carpinteiro, você está vendo como a gente se engana, queridos? Todo mundo dizia a respeito de Jesus, não é este o carpinteiro, filho do carpinteiro? Aqui não estão sua mãe, seus irmãos, suas irmãs, a gente não os conhece. Você está vendo, queridos? É o filho do carpinteiro, filho putativo. Mas não era filho biológico. As pessoas se enganam. Mas José sabia muito bem. Eu aceito esta honra de pai do menino. Até porque não havia honra maior de que ser pai daquele menino.
José sabia muito bem como aquele menino foi gerado no ventre daquela mulher que ele amava, que ele adorava na forma impropriamente dita. Porque José nunca disse que Maria era o seu criador, a sua criadora. Não. Mas ele tinha um carinho extraordinário por Maria. Ele sabia que antes dela ser sua mulher, ela era a propriedade exclusiva de Deus. Ela era a propriedade exclusiva de Deus. Então, queridos irmãos, mesmo aqueles que fazem interpretações equivocadas, distorcidas em relação à mãe de Deus. Eu amo Jesus, ele é o meu tudo, e é o salvador da Igreja Católica. A Igreja Católica, em 2000 anos de história, nunca pregou diferente, nunca falou diferente. Atos 4:12, em cima nos céus, embaixo na terra, não existe outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos, afora o nome de Jesus. Esse é o salvador da igreja. Esse a igreja adora. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Deus uno e trino, a Santíssima Trindade. Aí está a nossa criação, o senhorio absoluto de Deus na nossa vida e o porquê da nossa adoração, do culto de latria a Ele prestado. Então, meu querido, mesmo aquelas que fazem essa confusão, acham que, se eu rezar para Maria, eu estou fazendo algo contrário, eu estou dividindo, queridos, o menino e a mãe do menino. O anjo falou depois para José, José, pega o menino e a mãe do menino. A mãe do menino é para ficar para trás, não. Os magos, quando vieram do Oriente, eles encontraram o menino e sua mãe. Então, queridos irmãos, mesmo aqueles que querem propositalmente, ou de forma ignorante ou de forma proposital, estaremos todos diante do grande acontecimento. Deus vai pegar os seus filhos dispersos. Eu não estou falando apenas de cristãos, queridos. Eu não estou falando apenas de católicos, de protestantes, pentecostais, neopentecostais, espíritas. Eu não estou falando, queridos, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus vai reunir os seus filhos, mesmo aqueles que o ignoram, mesmo aqueles que não o aceitam, que não o querem, que o veem à revelia, que dizem, eu não preciso de ti. Queridos, o fato do meu filho dizer, eu não te aceito como meu pai, isso não muda o fato dele ser meu filho. Eu sempre serei seu pai. Um filho diz, olha, tu não é mais minha mãe, isso não muda o fato. Eu não aceito essa Maria dos católicos, isso é o que menos interessa, você aceitar ou não aceitar. Ela é mãe e ela ama. Deus é pai e Ele nos ama, Ele faz o sol descer sobre todos. A mãe simplesmente ama, sobretudo, aquele filho que mais está dando problemas, aquele que lhe dá mais desgostos, aquele que lhe faz mais vergonha. Ela ama. Você está falando de Jesus, está anunciando Jesus de forma perfeita ou geralmente imperfeita? É a forma que eu falo, de forma imperfeita? Eu não tenho como falar de Jesus de maneira perfeita? Mas está falando de Jesus mesmo de forma imperfeita? Tu te joga diante dele e clama a sua misericórdia? Mesmo no meio das incoerências, no meio das reticências? Eu te amo, obrigado. Estou intercedendo por ti. Assim, queridos, como muitos de nós, é só como transpormos o portal da eternidade, que iremos saber o que o nosso anjo da guarda fez por nós, de quantos perigos ele nos livrou. Muitos é só do lado de lá que saberão os livramentos que Maria Santíssima fez na nossa vida. Sobretudo ela. Ela é a rainha dos anjos.
Os seres humanos, queridos, até o inferno treme diante de Maria Santíssima. Nós seres humanos, desconhecemos Maria exatamente porque é a mocinha lá da Galileia, lá de Nazaré, de família pobre. A gente ignora aquilo que a gente tem toda hora perto de nós. Às vezes o filho não dá valor para o pai para o filho, o esposo para a esposa, estão perto, fica aquela relação ali que parece que já não tem mais aquele, né? Pensa nisso, querido. Observe este detalhe, medite nisto. Reflita sobre isto. Reflita sobre isto. O amor desta mãe, o amor de Deus por nós, o querer salvador de Deus da nossa vida. O que Deus quer de nós, o que Deus quer fazer em nós. Ele se faz homem, ele se faz um de nós. Ele usa uma pessoa simples da comunidade, simples da região, simples daquele vilarejo. Ele usa aquela pessoa. Ah, se ela aparecesse de forma estrondosa e não sei o quê. Sempre temos essa tendência de banalizar aquilo que cotidianamente está perto de nós, ao nosso derredor. Mas muitas pessoas saberão, ao transpor o portal da eternidade, as graças que receberam nesta terra, os livramentos que receberam nesta terra, as curas que receberam. Maria é porta de graça. Não há graça que chegue a nós que por ela não passe, queridos. Não há graça. Tem graça maior que Jesus Cristo? E para ele chegar a nós, eu sempre digo, por que eu não posso usar para chegar a Deus o mesmo caminho que ele usou para chegar a mim? Será que eu sou mais que Deus? Isso é prepotência? É arrogância? Essa é uma tendência diabólica, Satanás que disse, eu subirei acima dos mais altos céus, das mais altas estrelas, e farei o meu trono acima do trono do Altíssimo. Querido, quem não se coloca, quem não se põe diante do querer de Deus, da vontade. Maria é o querer de Deus, Maria é a vontade de Deus. Maria é a porta que Deus quis usar, o caminho que Deus quis usar na plenitude dos tempos, ou seja, quando o mundo mais do que nunca precisava de salvação. Deus abriu uma porta. Agora eu não quero Abraão, agora eu não quero Adão, agora eu não quero Eva, agora eu não quero Elias, agora eu não quero Davi, agora eu não quero Salomão. Eu quero uma mulher para ser uma porta. Oh, glória a Deus! Para eu entrar na plenitude dos tempos. Eu vou descer. Assim como Deus viu, ouviu e desceu no Egito, ele viu, ouviu e desceu há 2000 anos atrás, na plenitude dos tempos, por meio de Maria Santíssima. Isso é Páscoa, a passagem de Deus pela terra. A maior passagem de Deus pela terra foi esta. Em Jesus de Nazaré, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de uma mulher. Quanta salvação! E digo mais uma, queridos. Se há 2000 anos atrás estávamos na plenitude dos tempos, o tempo estava plenificado, preparado, ou seja, não começou ali. Muito antes de 2000 anos atrás, essa plenitude dos tempos já havia começado, muitos séculos antes. Mas aquele momento foi a plenitude daquele período. Então, se há 2000 anos atrás aconteceu a plenitude dos tempos, eu não sei o que traduzir este período. Eu não sei como identificar este período que estamos vivendo. Porque esta plenitude dos tempos já evoluiu a tal ponto, que somos testemunhas do que o ser humano está fazendo.
Inclusive o ser humano está pegando aquele caminho que Deus usou para entrar na plenitude dos tempos e rejeitá-lo, e abandoná-lo, e pisá-lo. E eu começo a perguntar, e o que é feito da palavra? Como muita gente fala com veemência, é a palavra de Deus, e está aqui a palavra de Deus, e nessa palavra não está dizendo, doravante todas as gerações me proclamarão de bem-aventurada. Como é que muita gente deixa Satanás entrar na sua mente, deixa Satanás cauterizar o seu entendimento para que ele rebele-se contra o caminho que Deus estabeleceu para chegar a nós? Ah, queridos, se pudéssemos falar de Maria o dia todo, é falar de Jesus. Falar de Maria é falar de Jesus. Como não há cruz sem Cristo, e não há Cristo sem cruz, não há Jesus sem Maria, nem Maria sem Jesus. Você está vendo como o inferno não gosta que o nome de Maria seja pronunciado, queridos? Isto aqui é sério, irmãos. Tem que falar o nome de Jesus, e muita gente fala o nome de Jesus. Você sabe quantas denominações protestantes no mundo? Pentecostais, neopentecostais, novos movimentos religiosos, quase todos falando em Jesus, mas Maria não pode ser falada. Ei, Igreja Católica, isso é missão tua. Satanás está enganando o povo dizendo, é para falar de Jesus, não é para falar de Maria. Só que essas mais de 60 mil denominações, elas não se entendem, elas não se compreendem, elas não se respeitam. Cada um sabe mais da Bíblia do que o outro, cada um é melhor do que o outro. A pregação daquele é melhor. Quando o camarada faz uma pregação lá, o outro vai rebater, está errado por isto, por aquilo outro. Igreja Católica, esta missão é tua, tu tens que falar de Jesus e de Maria. Não esquece do menino e da mãe do menino. Isto é sério, queridos. Mas mesmo no meio de toda esta seriedade, mesmo no meio de toda esta situação que está estabelecida, Deus vai pegar aqueles que mais viram as costas para Maria e vai reunir. Ele vai pegar todos aqueles que não querem saber de Maria e vai colocar em um só rebanho e vai dizer, este é o lugar. E nós vamos nos encontrar lá, queridos. Nós nos encontraremos quando nós nos encontrarmos lá. Vamos lá. Nos encontraremos lá. Eu creio nisto. Por isso rezo. Por você, meu irmão. Rezo por mim. Para que Deus conceda-me coragem, força para prosseguir nesta caminhada. Mais uma vez, obrigado, meu querido pastor Armando Filho, por suas palavras carinhosas, sábias, prudentes, sóbrias. Eu creio. Eis-me aqui, Jesus, para fazer o teu querer. Eis-me aqui, Jesus, para anunciar a tua palavra. Tu és o meu rochedo. Tu és o meu socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor nunca me abandonou. Eis-me aqui, Senhor, para fazer o teu querer, para anunciar a tua palavra. Eu oro, Jesus, por esses meus irmãos, esses muitos irmãos que têm me assistido. Eu não sei, meu Deus, dizer o que está reservado para mim. Mas eu creio na tua palavra, eu creio nas tuas promessas. Eu creio naquelas palavras que tu tens direcionado a mim, por meio daqueles teus servos que de fato te amam, que de fato tiveram um encontro contigo. Que o teu nome seja louvado, que o teu nome seja engrandecido. É isso que temos feito aqui.
um dia após outro. Engrandecido e exaltado o teu nome, que vive e que reina pelos séculos dos séculos. Amém. Amém.